Comecei a pensar como que um jardineiro, né, porque Jesus e a Bíblia, usa muito essa metáfora, né, para falar sobre o jardineiro, sobre poda, sobre florescer, sobre frutificar. E eu comecei a tentar me enxergar como o agricultor, né. Eu falei assim: "Gente, como que o agricultor faz a poda, ela não acontece de qualquer forma, né, ela tem um objetivo. Ela acontece com o objetivo de dar forma à planta, de direcionar o crescimento, de fazer uma limpeza, de dar saúde, né, eliminar essas partes doentes. Então existem vários tipos de poda. E eu fui tentando entender as podas que aconteceram na minha vida, que Deus falou para eu falar aqui com vocês. Então, existe poda de formação, que é para dar o direcionamento para a planta, para direcionar o crescimento dela, para dar estrutura, é uma poda de estrutura. Existe a poda de limpeza, que é justamente para remover da parte da planta as partes doentes. A poda de floração, frutificação, para aumentar a produção, e a poda de manutenção, que é o que o Fernando também falou, que durante nossa vida não é um testemunho, né, nossa vida ela é feita de vários testemunhos, porque Jesus nos transforma e nós vamos sendo podados, vamos sendo curados, então a vida, nós temos essa manutenção que Jesus vai fazendo de vez em quando e ela é permanente, né, a vida toda nós vamos sofrer manutenção. Nós somos criaturas novas, somos filhos, mas ele direto vai nos cortar, vai nos podar se a gente desviar do que realmente ele nos fez, né, nos criou para ser, essa poda de manutenção. Mas antes de falar dessas podas, gente, eu hoje estou aqui para falar sobre a minha raiz, a raiz da minha vida, a minha história. Eu sou chamada para falar com algumas mulheres. Estar aqui hoje também é cumprimento de promessa na minha vida. Isso aqui é uma palavra liberada na minha vida. Todos os eventos que eu vou para dar esse testemunho, é cumprimento dessa palavra. E um dia, uma mulher, quando eu terminei, porque eu ministro na vida de muitas mulheres, e glória a Deus. E hoje, estando aqui, eu trouxe essa frase que me falaram, que um dia me confrontou muito. Um dia que eu terminei esse testemunho, uma mulher virou para mim e falou assim: "Nossa, quantos anos você tem?" Aí eu me informei, né, falei a minha idade, e ela disse: "Você é tão nova, mas passou por tanta tranqueira." Aquele momento eu fiquei meio assustada, eu confesso, não esperava esse comentário. Mas, gente, é sobre isso mesmo. Eu passei por muita tranqueira. Quem não passou aqui? Quem ficou ileso de tranqueira na vida? Eu peguei muita estrada de chão. Tem muita gente que fala isso, pegou só estrada de chão, né? Peguei muita estrada de chão. Então, é sobre isso. Deus me tratou justamente para me enviar. E para falar de cura, eu precisei muito expor minhas feridas. Eu preciso esvaziar de mim mesma, eu preciso, estar nesse estado de vulnerabilidade, porque quando Deus me cura, Ele quer mostrar sobre o que Ele fez na minha história. Tudo é o que Ele fez através de mim, nada sobre mim, é tudo sobre Ele, é tudo para a glória dEle. Então hoje eu estou aqui justamente para expor essa raiz, para expor essas podas, para mostrar para vocês o que Deus fez e o que Deus faz. Bem, eu era uma árvore totalmente sem vida. Eu não sei se vocês já fizeram essa conexão na vida de vocês, né, o que Deus faz através de um processo, de um deserto, de uma poda, o que Ele quis fazer através disso, qual o propósito de cada poda, de cada deserto na vida de vocês. Mas o meu, eu consigo, assim, Deus me direcionou e eu consigo ver de onde Ele me tirou, para onde Ele me levou. E onde eu estava quando criança? Quando criança, eu vim de uma família totalmente desestruturada. Meu pai é evangélico, porém desviado. A minha mãe católica, muito idólatra, uma família totalmente idólatra. E ali era um terreno muito cheio de briga, muitas agressões, muito desentendimento. Meu pai era semi-analfabeto, pedreiro, minha mãe professora letrada. O meu pai não provia a casa, ele não era coluna em casa.
Minha mãe era a coluna em casa. Minha mãe saía para trabalhar dia e noite e ela nos sustentou, nos criou, nos estudou. A herança que ela nos deixou foi os estudos. Então, eu e meus irmãos, nós fomos criados para virar alguma coisa na vida. A gente tinha que estudar. Eu comecei a trabalhar com uns 14 anos. E o alcoolismo era um ponto muito frequente. Meu pai lutou muito com o alcoolismo. Chegava em casa alcoolizado. Eu tinha muita vergonha do meu pai, da família que eu tinha, amigos, eu não gostava de levar em casa, namorado, quando chegava lá, meu pai chegava caindo. Era muito vergonhoso. Então, esse lar era muito conflituoso, isso gerou um buraco muito grande em mim. Isso gerou uma falta de identidade. Eu tinha um senso de abandono, de desprezo. Então, aquele lar, eu só queria fugir daquele lugar, eu e meus irmãos. Tanto que cada um foi para um canto do Brasil. Meus pais se divorciaram. O divórcio veio para nos distanciar, e cada um foi para sua fuga, né? Nós fugimos daquele lugar. Minha mãe fugiu através do divórcio, meus irmãos passaram em concursos, eu estudei. Uma das minhas fugas foi um casamento. Então, eu tive um primeiro casamento e eu me tornei uma mulher, né, autossuficiente. Eu estudei muito, eu me formei em direito e eu fiquei sócia. Eu tive uma oportunidade muito grande. Eu fiquei sócia de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Deve todo mundo, quem conhece da área do direito, sabe quem é o doutor Hernani Fidelis dos Santos, desembargador, doutrinador, processualista no Brasil inteiro. Então, nem sabia, eu nem andava com Deus e Deus me abriu essa porta na minha vida. Então, essa sociedade, ela abriu portas gigantes para mim. O meu escritório começou a prosperar e eu comecei a trabalhar. Eu gostava muito de trabalhar, era só o que eu sabia fazer. Minha mãe me criou para isso. Eu era uma fazedora, eu tinha o trabalho como uma fuga. Então, eu trabalhava, eu prosperei e a autossuficiência veio. A minha mãe me criou também para ser uma mulher autossuficiente. Então, quando eu vi a maternidade veio, eu não era preenchida nem mesmo com o meu primeiro filho, com o meu primeiro casamento, veio a depressão. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida, porque eu já tinha até escutado do meu ex-marido que eu era uma excelente advogada, mas eu era uma péssima esposa. Porque esse vazio, a falta de identidade, eu me escondia em fazer, em trabalhar. Então, hoje eu vejo tantas mulheres autossuficientes que vão, mulheres viris. Então, eu olho e falo assim, gente, eu fui essa mulher um dia. Eu fui essa mulher um dia. Eu tinha várias crenças, seguia tudo, tudo. Espiritismo, não, gente, aqui não tem placa de igreja, a gente respeita todos, mas eu era perdida, eu era tudo. Quem é tudo não é nada. Eu era nada, porque eu queria ser tudo e não era nada.